Eu me formei na Casper Libero logo depois que eu saí daqui, me formei em 2011 e estou me formando em dezembro como atriz no Célia Helena, lá em São Paulo. Estou cursando medicina em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco. Estou terminando o quarto ano de História Licenciatura, na Universidade Federal de Alfenas. Eu me formei aqui no Colégio Almeida Júnior em 2017. Estou fazendo Economia Empresarial e Controladoria na USP Ribeirão Preto. Eu estou no terceiro ano do ensino médio, passei em Fisioterapia pela Unesp, enquanto eu estava no segundo. Atualmente eu sou aluno de mestrado na Unicamp, em Engenharia Elétrica, e me formei em Engenharia da Computação pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba e também em Análise de Sistemas na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC. Me formei no Colégio Almeida Júnior em 2003. Saí daqui, fui para a USP, fiz Ciências Sociais, depois eu fiz mestrado em Sociologia e mais tarde eu fiz também Ciência da Computação. Comecei no Mackenzie e terminei no Trinity College em Dublin, na Irlanda. O Colégio Almeida Júnior surgiu de repente porque eu já era proprietário de uma outra escola de São Paulo onde tinha uma proposta diferenciada. Vim para Itu, passei para o Colégio Terra de São José, a sociedade foi desfeita e eu abri o Colégio Almeida Júnior. Nós abrimos a empresa em si em setembro, outubro de 2000, mas a primeira turma começou em 2001, tá? E eu lembro, na época, eu tinha 127 alunos para 11 salas. Se fizesse a conta, né, quanto eu vou ter, eu tinha aqui 11 alunos por sala, né? E a turma achava, você é louco, vai abrir com poucos alunos. Eu confio no que nós estamos fazendo. Todos os colégios têm aula de matemática, química, física, português e tal. Eu também tenho isso, só que eu queria fazer algo, além da informação, dar uma parte formativa. Nós temos que ir atrás de profissionais que pensem como a gente. E não é que a gente encontrou esses profissionais, assimilavam a ideia de uma escola diferenciada. Então, além de dar as matérias curriculares, eu dava algo a mais. Essa é a grande diferença do Colégio Almeida Júnior. Formar é mais importante do que, às vezes, você informar o aluno. Eu trabalho aqui no Colégio Almeida Júnior desde o dia que ele iniciou as atividades em fevereiro de 2001. E a minha história com esse colégio é muito importante para mim, porque a gente sai da formação, do curso de História, né, como professor, sem parâmetros do que é educar, do que é formar um cidadão, como atingir o estudante, e tudo isso eu aprendi aqui. Eu aprendi no dia a dia, eu aprendi na formação com os professores, no diálogo com a coordenação e com a direção. O Colégio Almeida Júnior me deu uma segunda formação no dia a dia. I love my school. Good morning, Santo Almeida. E até um tempo atrás, falar inglês era um diferencial. E hoje não é mais um diferencial, mas é essencial. Então, pensando nisso, o Colégio Almeida Júnior sai na frente, faz uma parceria com a International School, o que dá uma credibilidade enorme para a gente nessa parceria, né, da International School com o Colégio Almeida Júnior. E eles têm também parcerias internacionais. Então, os professores estão sempre atualizados com o que há de melhor para o ensino bilíngue. Nós acolhemos os alunos desde os 2 anos até o 9º ano do ensino fundamental. Então, eles são preparados para prestar o exame de Cambridge, que é o exame mais aceito nas universidades fora do país. E a International School veio só acrescentar para a escola, né? Porque é um programa bilíngue repleto de diferenciais. Um deles é o Lego Education, onde as crianças aprendem com a robótica e com as Lego Classes. O Lego também ajuda muito o aluno a desenvolver um raciocínio,
porque ele é em cima do construir, contemplar, continuar, conectar. Então eles começam conectando não só peças, mas ideias, conhecimentos. Depois eles vão contemplar aquilo, admirar o que eles fizeram e refletir em cima, né? E depois eles vão aí olhando e desenvolvendo novamente. Então é um processo contínuo que acontece. E o Minecraft Education também, que é um jogo de computador que está em alta no momento, que as crianças adoram, só que ele é usado para o aprendizado do inglês. Os alunos do Fundamental 2 têm também um óculos virtual. Então essa realidade virtual permite que o aluno, quando estiver, por exemplo, falando de um museu, alguma coisa, visite aquilo, sinta-se mais presente no local, vivencie uma experiência bem realista, o que ajuda no aprendizado, né? Porque fica mais significativo para ele. Tudo é baseado no CLIL, que é o Content Language Integrated Learning. Então, as crianças não têm aulas de inglês, mas aulas em inglês. Ou seja, elas não vão ter uma aulinha de inglês para aprender gramática, aprender vocabulário, mas sim aprender conteúdos novos, coisas que acrescentem para elas, né, novos conhecimentos em inglês. Isso torna o aprendizado da língua mais leve, né, mais significativo para todas essas crianças. Eu sempre digo isso, assim, que o Almeida moldou muito quem eu sou. E principalmente como pessoa. Mais do que também como profissional, como cidadã, mas mais como pessoa. Eu lembro de ter amigos em outros colégios que tinham uma relação bem diferente, bem hierárquica com os professores. Aqui a gente tinha uma relação muito mais igual, assim, igualitária entre os alunos e os professores, né? Ao ponto de eu ainda ter amizade até hoje, tanto com a direção da escola, como com os professores, mesmo um pouco mais velhos já. A gente ainda volta aqui, ainda bate papo. Os professores, eles não vão só e dão a aula, eles são seus amigos. Você consegue ir além das aulas e falar sobre tudo. Muitas vezes nos encontramos em churrascos, praticamos esportes juntos aqui e o que facilita muito o convívio na sala de aula. Então, o ambiente sempre para cima, sempre fácil para o estudo mesmo, é prazeroso. Isso para mim exemplificava muito a filosofia da escola e isso de ser construtivista e de te formar como pessoa que pensa, que raciocina, que pensa fora da caixa, que vê a cadeira por vários ângulos, que era uma coisa que a gente escutava muito, todos os anos, sempre. A gente sempre tem aulas extras de laboratório de química, laboratório de biologia, vários estudos do meio são promovidos, então a minha sala já foi para Cananéia e a gente tem então uma visão diferente do mundo, a gente sai desse convívio só na sala de aula. Sair do estado de São Paulo e ir para um outro estado diferente. Essa promoção que os professores fazem, de você vivenciar aquela experiência, fazer as perguntas que você não faria se você não tivesse esse apoio dos professores. Então, eu acho que isso aí foi uma das experiências que mais me marcou. Tem também os mini estágios, que eles promovem convívios com profissionais da área, então a gente passa um dia inteiro, por exemplo, com um profissional da área da medicina, ou um fisioterapeuta, ou um médico veterinário, que a gente pode realmente ver se é isso que a gente quer. Eu tive dúvida do que ia fazer na minha vida, se eu ia ser um engenheiro ou se eu ia ser médico. Tanto que eu prestei engenharia e medicina. O Colégio Almeida Júnior foi fundamental nesse processo, porque a professora Vera, uma professora daqui, o marido dela é médico, então ela acabou me direcionando para essa carreira. O marido dela me levou a assistir, uma manhã acho que eu assisti, se eu não me engano, 7, 8 cirurgias. E isso foi muito importante, porque eu fiquei fascinado, assim, uma carreira que eu nunca tinha me atentado tanto aos olhos, até porque eu não tenho nenhum médico na minha família. Foi muito importante para mim e me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje. Quando eu estava no terceiro colegial, acho, né? E a gente fez a primeira assembleia de alunos do colégio, né? Foi uma atividade que estava surgindo e eu me lembro que era uma coisa bastante revolucionária na época, assim. Eu não lembro de ter nenhum outro amigo em outra escola que tivesse feito alguma coisa do tipo, né? Os alunos discutindo e decidindo por si só algumas regras, algumas coisas da vida do dia a dia do colégio, né? E assim, a abertura para esse espaço democrático dentro do colégio
e para formar essa noção de democracia nos alunos é uma coisa fantástica. Eu acho que o colégio deu uma base fundamentada, teórica e prática no conhecimento e na troca de ideias entre pessoas para que eu possa conduzir a faculdade sem atrasos no currículo e tocando muito bem. Eu gosto muito de saber que eu estive nesse ambiente construtivista, que não queria formar só pessoas que passavam no vestibular, mas que se preocupava de fato com quem essas pessoas seriam no mundo e para o mundo, no futuro e para elas mesmas, né? Acho que tão importante quanto. Eu fico muito feliz e satisfeita em poder oferecer para minha filha esse tipo de metodologia. Isso me dá muito orgulho e eu fico extremamente satisfeita mesmo da minha filha poder ter o mesmo tipo de estudo que eu tive. O Colégio Almeida Júnior representa para mim o que eu quero ser da vida, o que eu tenho tentado ser da vida. Além de representar a minha história, os meus amigos, os meus amores, as coisas que eu aprendi, representa muito quem eu sou, quem eu quero ser, os meus sonhos. Eu só tenho a agradecer ao colégio por tudo que eu vivi aqui, né? Não só com base em fundamentação teórica e o que eu tive, mas a minha vida como cidadão e pessoalmente e profissionalmente foi construída dentro do colégio, né? Então isso é fundamental e continua sendo um dos marcos da minha vida pessoal. Como professor, tem uma coisa que é gratificante, né? Você encontrar um ex-aluno, tá? E ele vem e relembra alguns fatos, né, que foi importante na vida dele. Então, relembro uma coisa de um ex-aluno, né? Saiu daqui, foi para a faculdade, entrou na Universidade de São Paulo e tal, e depois de alguns meses na faculdade, ele escreveu uma carta de próprio punho, né? Contando o quanto que a vivência que não era focada só no vestibular tinha feito de diferença na minha vida, enfim, no quanto que eu estava vivendo lá na universidade e todas as outras coisas. É uma carta que nós lemos para os pais naquele ano seguinte, no segundo semestre e tal, e assim foi. Minha gente, eu sou meio choro fácil e tal, mas foi de chorar o que ele falava na minha escola. É lindo.